Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, né? Hoje, dia 7 de junho, estamos aqui à noite para podermos realizar o nosso culto, né? Que nós estamos costumeiramente fazendo todos os domingos, nessa pandemia, né? Que nós estamos enfrentando. Não podemos estar juntos na igreja, mas podemos estar juntos através desse canal e podermos aqui adorarmos ao Senhor e sermos edificados pela Sua palavra. Eu quero iniciar nosso culto orando ao Senhor e agradecendo a Ele pelas nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por este momento, ó Deus, com meus irmãos e minhas irmãs. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajude e fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor também receba nosso louvor e nossa adoração ao Teu santo nome. Abençoe todos os nossos irmãos e irmãs. Abençoe aqueles que estão doentes. Ó Deus, abençoe aqueles que perderam seus entes queridos nessa situação com Covid-19. Abençoe aqueles que estão doentes, ó Pai, e têm familiares doentes. Nós te pedimos, ó Pai, pelos familiares de nossos irmãos. Quero te pedir pela mãe da irmã Aparecida, que está internada ali em Caruaru. Que o Senhor estenda as tuas mãos e traga cura para a tua filha, traga saúde para ela, em nome de Jesus. Abençoe a sua vida, abençoe a vida da irmã Aparecida, o seu tratamento, também o tratamento da irmã Simone. Ó Deus, abençoe a vida do irmão Gilvan, também o tratamento que ele está fazendo de saúde. Que o Senhor abençoe sua vida, a sua família. Estenda as tuas mãos sobre nossos irmãos, todos que estão enfermos. Abençoe o irmão Samuel. Abençoe os idosos da nossa igreja, irmã Benita, irmã Júlia, irmã Terezinha, irmã Lourdes Barros, irmã Lourdes Amaral. Ó Deus, irmã Marinete, irmã Valdelice, irmã Valdinete. Ó Deus, e todas as outras irmãs, ó Pai, que não vem na minha memória, mas que o Senhor sabe, ó Deus, que faz parte da nossa igreja, da nossa família, cada irmão, os idosos de modo geral, as crianças, os jovens, ó Deus, os casais da nossa igreja, que o Senhor venha abençoar e venha proteger, Senhor. E que o Senhor nos dê graça para nós enfrentarmos as tribulações que nós temos enfrentado, que vêm sobre nós, ó Deus, no momento em que nós não esperamos e vêm de diversas formas. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Há um hino belíssimo, que é um hino para iniciarmos o nosso culto hoje. Nós vamos cantar apenas dois hinos. O primeiro hino será para iniciar e o outro para encerrar. Já que não dispomos de instrumentos e o meu microfone aqui não é um microfone bom, não é um microfone profissional, e aí fica difícil a gente já fazer algo com boa qualidade. Mas que você possa adorar a Deus com esse cântico. É o hino de número 5 do cantor cristão. Hino de número 5 do cantor cristão. Onipotente Rei, aqui presente ser no teu poder. Em teu excelso amor, inspira-nos louvor. Queremos te, Senhor, engrandecer. Ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Vem tu, Consolador, ser testificador da redenção. No templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. Ó grande Trino Deus, sim te adoramos nós e só a ti. Santificar-nos-ás, ao céu nos levarás, a glória nos
darás contigo aí. Amém. Glória a Deus. É muito bom podermos iniciar o nosso culto louvando ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 4 e vamos de imediato para a exposição da palavra do Senhor. Salmos 4. Vamos ler todo o Salmo 4. Salmo 4. Só tem 8 versículos e nós vamos dividir esse salmo em 3 partes. Verso 1 ao 3, verso 4 e 5 e verso 6 ao 8. E vamos observar nesse salmo como Davi ele enfrenta as tribulações da sua vida. Vamos ler e depois a gente ora ao Senhor. Salmo de número 4. O tema do salmo aí, o título que o salmo traz, pelo menos na minha versão, que a revista atualizada é Confiança em Deus na Angústia. É um salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos. E diz assim o Salmo 4: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiança, e confiai no Senhor. Repito, verso 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra e que teu Espírito Santo use essa palavra para encher o nosso coração de fé, de paz e de alegria. Abençoa cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que faz parte da família Batista Ebenezer e a cada membro do nosso canal, cada inscrito em nosso canal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, para nós compreendermos um pouco melhor o que Davi estava passando, nós precisaríamos fazer referência aqui a 2 Samuel, capítulo 15, pois é justamente 2 Samuel, capítulo 15, que vai narrar a traição que Davi vai receber do seu próprio filho Absalão, que invade Jerusalém com o seu grupo, com o seu exército, e Davi precisa fugir antes com aqueles que compartilhavam, né, da sua liderança, com aqueles que estavam do seu lado, para não ser assassinado pelo seu próprio filho, e a situação aí se tornar ainda pior para o povo de Deus, para o povo de Israel. É difícil porque a atitude de Absalão, além de ferir profundamente o coração do seu pai, Davi, não pelo fato de tomar o reino apenas, mas pelo fato de ser seu próprio filho, a quem ele amava, e ter traído seu pai, traído sua família, não respeitado e temido ao próprio Deus que dirigia todas as coisas, que tinha escolhido Davi para liderar o seu povo. Então, toda essa situação, além disso, Davi ele sofria também pelo fato de ver essa divisão no meio do povo de Deus e de não poder, ali naquele momento, também fazer nada a não ser fugir para escapar com vida, assim, debaixo de humilhação, né, numa situação difícil, e para longe de seu filho, porque senão ele seria morto e aqueles que estavam com ele também. Então, é uma situação difícil, é um momento de muito sofrimento que Davi está enfrentando. Depois vocês vão ver que ele também vai sofrer pelo fato de que, claro, ele vai ter a vitória depois ao guerrear contra Absalão e o seu exército, né? Mas ele pede ao próprio general do seu exército, Joabe, para não matar Absalão, para que ninguém toque no seu filho.
mas mesmo assim nós sabemos o que acontece. Absalão é morto, né? Joabe mata Absalão. Nós sabemos que faz isso desrespeitando, né, a ordem de Davi. Isso traz um sofrimento ainda maior para Davi, não somente a traição de seu filho, mas a traição de um homem que ele sabia que não podia mais confiar, que era seu subordinado, mas líder do seu exército, e a morte do seu filho, né? Que eu acredito que é uma das dores piores para a vida de alguém é você perder um filho. Então, a situação de Davi é muito difícil. Nós não sabemos quando realmente ele disse essas palavras. Se foi depois da morte de Absalão, ou se foi assim que Absalão lhe traiu e tomou seu reino, e ele teve que fugir de Jerusalém e ir para um lugar distante e se esconder ali de seu filho. Nós não sabemos. Alguns, né, acreditam que essa situação, o Salmo 4 ele está dentro desse contexto, semelhantemente, é claro, como o Salmo 3. O Salmo 3 ele já traz como título o próprio contexto histórico, né? Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Mas no Salmo 4 não traz esse título. Então, alguns estudiosos eles acreditam que está dentro do mesmo contexto. O Salmo 4 e o Salmo 3 fazem parte do mesmo contexto, que é justamente quando o Absalão ele toma um reino de Jerusalém das mãos de seu pai Davi, e seu pai tem que fugir ali dele. Então é um contexto de sofrimento, é um contexto de tribulação. Mas o que nos interessa aqui é como Davi enfrenta essa situação, porque através da atitude do rei Davi, nós podemos aprender com ele como também enfrentar nossos momentos de tribulações, de sofrimento. Talvez, né, você esteja enfrentando, além da quarentena, além do sofrimento que esse vírus tem trazido à nossa nação, em muitas áreas, na área econômica, na área da saúde, na área social, problemas também gerando ansiedade no coração das pessoas, depressão na vida de alguns. Nós temos outros problemas que enfrentamos também dentro dessa mesma situação, como, por exemplo, perder um ente querido. Alguns irmãos nossos perderam alguns entes queridos por causa do Covid-19. Além disso, nós temos a situação de que outros familiares dos irmãos estão doentes com o Covid-19 ou com outras enfermidades. Também temos a dificuldade com a saúde, porque a saúde pública ela é prejudicada com essa situação e tem irmãos nossos que estão fazendo tratamento contra o câncer ou contra outras doenças, ou que precisam fazer um tratamento, mas que estão sendo prejudicados nesse tratamento por causa dessa situação também. Outros perderam seu emprego, outros tiveram seus salários diminuídos, outros estão enfrentando dificuldade com essa nova situação de ter que passar mais tempo com os filhos, ou seja, a família toda junta em casa. Talvez alguns lugares sejam pequenos demais e haja muita gente. Então, tem a questão da privacidade, tem a questão que envolve as finanças, que envolve, enfim, uma série de coisas. Nós estamos passando por uma situação difícil, mas tem irmãos nossos e irmãs nossas em Cristo que estão sofrendo ainda mais com coisas além dessa situação da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, que você possa ouvir o que Davi tem a nos dizer aqui nessa oração desse salmo, no qual ele apresenta a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus diante das tribulações. E nós precisamos aprender com ele. Davi ele vai nos ensinar aqui pelo menos duas coisas de imediato. Do versículo 1 ao 3, ele nos ensina a olhar para Deus, a confiar em Deus, olhando exclusivamente para ele. Depois, ele, no verso 4 e no verso 5, Davi nos ensina a olhar para o nosso próprio coração, a importância de nós examinarmos a nós mesmos, de nós pararmos um pouco, meditar e sossegar. E, em último lugar, nós vemos o resultado da confiança em Deus, no sentido de continuar olhando para Deus, focando nossa confiança e fé nele, e também olharmos para o nosso próprio coração e ver o estado da nossa alma, para lutarmos contra aquilo que nós temos enfrentado na nossa própria alma, no nosso próprio coração, lutarmos da maneira correta, como Deus quer que lutemos, como Deus nos ensina a lutar, com as armas certas, com as armas espirituais, para podermos sim vencer
e ter como consequência aquilo que Davi vai falar justamente do verso 6 até o verso 8, né? A consequência, né, da bênção do Senhor, da paz do Senhor, da alegria do Senhor, que surge, que brota sobre aqueles que permanecem olhando para Deus e olhando para o seu próprio coração. Claro, olhando para o seu próprio coração para que ele possa buscar a correção e continuar olhando para o Senhor. Porque é Deus quem nos ajuda, é Deus quem nos faz enfrentar e vencer as adversidades e as tribulações que nós enfrentamos. Pois bem, Davi começa no verso 1 ao 3, nos dizendo o seguinte: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, observe que Davi aqui, ele, ele fala especificamente da confiança que ele tem no Senhor em ouvir a sua oração, em lhe livrar da angústia, justamente pelo fato de que Deus é um Deus confiável. Davi, ele observa e confia plenamente em Deus por causa do caráter do Deus a quem ele serve. Veja, a palavra a palavra angústia no hebraico, ela implica em literalmente como se alguém estivesse sendo apertada em num cantinho da parede, apertada num canto de parede, sem poder se mover. Então, a ideia de angústia é alguém que está preso numa situação muito difícil, a qual essa pessoa por si mesma não pode se livrar. Então, Davi, ele começa a sua oração dizendo: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Veja, ele começa apelando na sua oração para a justiça, para o caráter de Deus. Deus é aquele que sustenta a justiça, é aquele que é fiel à sua aliança, é aquele que é protetor dos seus. Então, Davi diz: Olha, responde-me quando clamo, ó Deus, da minha oração. É certo que nós podemos dizer que a primeira coisa que nós devemos fazer, ou continuar fazendo em meio à tribulação, é orar, né? Porque Davi ele está orando. Só que essa oração, ela precisa apontar para um coração que crê verdadeiramente em Deus. As palavras de Davi não são meramente palavras de uma oração que ele cria simplesmente por criar, não. As palavras que Davi fala aqui são palavras que fluem de um homem que realmente tem um relacionamento vivo com o seu Deus. E ele apresenta nessa oração, ou no início dessa oração, a sua confiança plena no Deus que é um Deus justo. Ele apela para a justiça do Senhor. E ele diz, primeiro, né? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Então, Deus é justo. Segunda coisa, no mesmo versículo ele diz, na angústia me tens aliviado. Deus, além de ser justo, é um Deus também que alivia o sofrimento do seu servo quando ele se encontra na situação de angústia, de tribulação, de dor, aquela que ele não pode resolver, mas que Deus, o Deus fiel, o Deus que é justo, vai olhar para o sofrimento do seu filho e vai ajudá-lo. Então, na angústia, me tens aliviado. A terceira coisa que ele diz, também no verso 1, em relação à sua, que expressa a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, é quando ele diz, tem misericórdia de mim. Né? Tem misericórdia de mim. Ele apela para a justiça, ele apela para a bondade de Deus, ele apela agora para a misericórdia de Deus. Né? O profeta Jeremias, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E nós vamos ver que em vários salmos, em toda a Bíblia, nosso Deus, ele se apresenta como um Deus de misericórdia, como um Deus de compaixão, como um Deus do perdão, como um Deus que está ali para nos auxiliar. Ele é nosso auxílio, ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza. Nos salmos, nós vamos ver vários textos, vários versículos mostrando essa virtude de Deus, essa característica, né, da sua pessoa, de que ele é um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso.
Então, ele diz, olha, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Então, Davi, ele olha para Deus, olha para o caráter de Deus e enfatiza aqui a sua justiça, enfatiza a sua bondade, enfatiza a sua misericórdia. Em quarto, ele vai enfatizar o fato de Deus estar atento ao seu sofrimento. Deus não é um Deus distante, embora pareça às vezes que Deus não está olhando para a nossa dor, olhando para o nosso sofrimento. Mas eu quero dizer a você que Deus ele não é distante ao seu sofrimento, muito pelo contrário, o Senhor sempre ele está perto, cuidando de nós, ele sempre está ali ao nosso lado. Deus ele permanece, por mais que às vezes ele permita que haja sofrimentos e lutas para tratar com a nossa própria vida, ele permite, mas ele não nos deixa só, ele não nos abandona. O próprio Davi, no Salmo 23, ele diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, mesmo que a nossa situação seja sombria, como um vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque o nosso Deus, ele ouve a nossa oração, como Davi diz aqui, ouve a minha oração. Esse Deus, ele é fiel ao a nossas vidas. Esse Deus, ele permanece fiel e ele nos ajuda diante da dificuldade. Então, no verso 1, nós temos aqui Davi, ele focando a sua confiança totalmente na pessoa de Deus, no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, na sua bondade, no seu auxílio. E ele continua o salmo dizendo no verso 2. Ele diz: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Bem, alguns comentaristas acham que Davi está fazendo uma crítica aqui àqueles que depositam a sua confiança em outras coisas. Quando ele diz, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? É como se ele estivesse dizendo, até quando vocês vão deixar de adorar aquele que é verdadeiramente glorioso, aquele que é a glória do seu povo, que é a glória de Israel, que é o próprio Deus, e vão valorizar e amar a vaidade, ou buscar a mentira, que pode ser uma crítica à idolatria, né, daqueles que caíram nesse pecado. No Salmo 106, versículo 20, nós temos algo parecido. Salmo 106, versículo 20. Salmo 106, versículo 20 diz: E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Então, ao relatar a infidelidade do povo de Israel no passado, a idolatria que aconteceu lá no Egito, ao bezerro de ouro, se fala aqui que eles trocaram a glória do Deus verdadeiro por aquilo que era apenas um simulacro de um bezerro. Então, provavelmente, alguns defendem essa interpretação, que Davi, ao enfocar a sua fé em Deus, ao trazer aqui na oração a importância de, no momento da angústia, nós olharmos para Deus, nós confiarmos em Deus, ao mesmo tempo ele faz uma crítica àqueles que, em vez de depositarem sua confiança no Senhor, depositam sua confiança em coisas que não valem nada, como nos seus bens materiais, como na sua própria força, como em determinados governantes, como no que o próprio país pode fazer com o seu próprio poder, com a sua própria capacidade, confiar e descansar no que o homem pode fazer. Então, Davi, ele diz, não, eu busco a ajuda do meu Deus, né? E por isso que ele começa o salmo dizendo, olha, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. E aí ele vem com essa dura crítica, dizendo, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? É uma pergunta, né? Alguns outros acham que ele está justamente fazendo uma crítica aqui àqueles que lhe traíram, né? Que ficaram do lado de Absalão. Pode ser, mas provavelmente eu me sinto mais inclinado a aceitar a interpretação que aponta para a confiança em qualquer outra coisa que não seja no Deus de toda a glória. No versículo 3, ele diz, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, ele repete
aquilo que, no final do verso 3 ele repete aquilo que ele começa a dizer no verso 1, quando ele diz, responde-me quando clamo. Aí no verso 3 no final, ele diz, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Não há nenhuma preocupação aqui de Davi em relação a Deus ouvi-lo. Ele sabia que Deus era um Deus confiável, era um Deus justo, era um Deus de misericórdia. Ele sabe que Deus vai ouvir. Só que ele enfatiza aqui outra característica que é importante, que é o fato de que Deus separa para si, para ter comunhão com ele, aquele que é piedoso, aquele que vive em sua presença, aquele que busca a sua presença, aquele que busca o seu auxílio, aquele que depende da fé, na sua relação de comunhão com Deus, ele depende dessa vida com Deus, ele depende de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, ele vive pela fé. Como diz Abacuque, o meu justo viverá pela fé, a resposta de Deus ao profeta, quando o profeta pergunta como é que pode, né, um povo que é pior do que o povo de Israel, Deus vai usar para punir o seu próprio povo. E o que é que vai acontecer com aqueles que, que não estão incluídos, né, na prática de pecado que o povo, de modo geral, tem praticado? E a resposta de Deus é: o meu justo viverá pela fé. Essa mesma palavra Paulo vai usar, e o escritor de Hebreus também vai usar, dizendo que o justo viverá pela fé. Viverá pela fé no Deus que realmente nos salva, no Deus que realmente nos ajuda. É claro que Paulo vai usar esse texto, né, o justo virá pela fé, num outro contexto, em mostrar que a justificação do crente se dá pela fé em Jesus Cristo, porque a sua justiça depende da obra que Cristo realiza na cruz. É pelos méritos de Cristo que nós somos perdoados e que nós não somos considerados mais culpados por Deus e merecedores de punição, quando depositamos a nossa fé na obra que Jesus Cristo fez, né, nos substituindo, né, e morrendo a nossa morte, pagando pela nossa culpa. Então, quando Davi diz aqui, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, né? A escolha divina aqui, como o comentário de Derek Kidney, ele diz o seguinte: a escolha divina de um homem para a comunhão com ele é a resposta final para quem está sendo ferido. Veja, Derek Kidney ele diz aqui que o que Davi diz aqui é que o mais importante diante da tribulação é que nós temos um Deus que permanece fiel a nós, pelo fato de ter nos escolhido e de nos manter nesse relacionamento pactual com Ele, nesse relacionamento de comunhão e de fidelidade. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, o nosso Deus, ele permanece fiel. Nós sabemos disso. Então, ele faz esse comentário, mas o que nós podemos ver aqui no versículo 3, encerrando o verso 3, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele, é que ele fecha essa primeira parte da sua oração no Salmo 4, do verso 1 ao 3, mostrando que ele, em meio à tribulação, dependia totalmente do seu Deus. Ele confiava e continuava confiando e orando e buscando forças no seu próprio Deus. Era assim que Davi lidava com a situação de tribulação na sua vida. Outra coisa, no versículo 4 e versículo 5, nós temos aqui Davi agora não somente olhando para o Senhor, mas também examinando seu próprio coração. E ele vai começar o verso 4 dizendo: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Bem, então, a segunda lição que Davi nos dá aqui no Salmo 4 é a importância de, no momento de tribulação, nós não agirmos em conformidade com determinados sentimentos que podem surgir em nosso coração, em nossa alma. E um deles pode ser a raiva, né? A ira, como ele usa aqui a palavra ira. Ele diz que é natural o homem se irar. Nós sabemos que o homem pode se irar, o homem pode se entristecer, né? O homem, ele, pela sua própria natureza, ele tem esses sentimentos que fazem parte da criação que o próprio Deus fez da natureza humana. Então, o que é que acontece? Só que, às vezes, em meio à tribulação, nós nos iramos de tal maneira que agimos conforme essa ira que nós sentimos em nosso coração.
E o problema é que quando nós agimos conforme a ira, nós acabamos agindo contrariamente à vontade de Deus para nós. E aí podemos piorar em muito a situação de dificuldade em que nós já nos encontramos. Por isso que Davi diz aqui, olha, irai-vos e não pequeis. Porque é muito fácil nós pecarmos quando nós estamos irados. Então, em vez de você se irar e cometer algum ato quando está irado, Davi ele pede para a gente sossegar. Observe que sabedoria. Provavelmente Davi ele enfrentou essa situação. Ele, diante daquilo que ele estava passando com a traição do seu filho e com a tomada do seu reino, havia muita ira no seu coração, não somente para com seu filho, mas para com aqueles que estavam do seu lado e que lhe traíram e que ficaram do lado de Absalão. Pessoas que Davi não esperava, como, por exemplo, o próprio Aitofel, que era um dos seus conselheiros. Então, nós sabemos da história e sabemos o que aconteceu com ele. Mas poderia ser um momento muito fácil para Davi sucumbir na própria ira em que ele estava vivenciando. Mas ele diz aqui, irai-vos e não pequeis, e Paulo vai usar, né, essa frase aqui, usada por Davi no Salmo 4, lá em Efésios, para mostrar qual deve ser a atitude do cristão diante da situação geral da sua vida, daquilo que está ao redor dele. E Davi diz, irai-vos e não pequeis. E ele diz, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Essa frase hebraica aqui, consultai, né? Essa própria palavra aqui, consultai, né? O consultai no travesseiro aponta para alguém que medita, para alguém que para pensar, que para olhar para si mesmo, para seus próprios sentimentos, para a situação da sua alma naquele momento. E Davi ele diz, olha, irai-vos e não pequeis, mas em vez disso, consulte o seu coração. Quando você vai dormir, Paulo já antecede lá em Efésios dizendo, olha, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Davi aqui ele diz, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Davi ele diz, olha, é como se ele dissesse, olha, pense um pouco, pare agora e pense no que você está falando ou fazendo nesse momento em que está irado. Pare antes de você continuar cometendo pecado ou cair no pecado. Então, por causa da ira, pare, pense, olhe para as consequências do que suas possíveis atitudes no momento da ira pode trazer para você. Medite e descanse. Por que sossegai? Não é sossegai porque você consegue descansar simplesmente confiando na sua capacidade de controlar a sua ira. Mas o sossegai aqui tem a ver com o que ele diz no verso 5. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. O sossegai aqui, ele tem por base a fé. Por isso que eu disse, Davi olha para o seu próprio coração, mas no sentido de não tomar nenhuma atitude quando estiver irado, e aí eu posso citar outras emoções que são perigosas, como a ira, ela gera mágoa, né, ou a tristeza também, né, a angústia, ela gera uma série de sentimentos ruins em nosso coração, os quais podem nos fazer tomar atitudes que podem piorar ainda mais a nossa dor e o nosso sofrimento. Então, Davi diz, olha, em vez disso, consultem o vosso coração no travesseiro e sossegai. Sossegai por quê? Porque vocês são capazes de controlar a situação da vida de vocês? Não, porque vocês devem confiar no Senhor. Porque o Senhor, lembrem-se, né? O Senhor é justo, o Senhor ajuda aquele que está angustiado, ele o auxilia, ele o alivia no momento da angústia, ele tem misericórdia de nós e ele ouve as nossas orações, ele está atento ao nosso sofrimento. Por isso que ele diz, ofereceis sacrifícios de justiça. E sacrifício de justiça aponta para uma adoração sincera, para um serviço com fidelidade ao Senhor. Sacrifícios de justiça é uma vida de obediência, é uma vida de santidade a Deus. Não são sacrifícios de animais, até porque, mesmo que isso funcionasse ainda na época de Davi, mas Davi ele mostra que o sacrifício que agrada a Deus, nós vamos ver isso aqui até mesmo em outros salmos, né? É um coração que o adora, é um coração que tem temor a ele, é um coração que verdadeiramente confia nele, e depende dele. Então, o sacrifício de justiça envolve em uma vida de entrega, em uma vida de confiança, em uma vida de obediência ao Senhor. Essa é
É essa vida sacrificial que Deus quer. Nós sabemos que isso é impossível por nós mesmos. Só é possível o homem oferecer a sua vida a Deus se ele tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só é possível o homem oferecer um sacrifício verdadeiro a Deus da sua vida se ele tiver Jesus Cristo como seu substituto, como seu redentor. Se ele não crer em Jesus Cristo, ele jamais poderá servir a Deus verdadeiramente, com um coração sincero, com um coração cheio de amor. Porque o Espírito Santo só vem habitar e derramar amor no coração daquele que antes deposita a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, nós terminamos aqui o verso 5, e quando chega do verso 6 até o verso 8, nós já temos o resultado daquele que vive uma vida de confiança em Deus. Né? O resultado está aqui, que é o fato de Deus nos abençoar, levantando o seu rosto sobre nós, ou seja, ele estando ao nosso lado, ele estando conosco, ele nos dando a sua bênção, como também alegrando o nosso coração e nos trazendo paz ao ponto que nós podemos, à noite, descansar a nossa cabeça no travesseiro e dormir, porque há paz, há segurança em nossa alma. Então, no versículo 6 até o 8, verso 6 diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Observe que na oração de Davi, toda a honra, toda a glória está em Deus. É Deus quem faz, é Deus quem é justo, é Deus quem auxilia o angustiado, é Deus quem tem misericórdia, é Deus quem separa para si o piedoso, é Deus que deve ser buscado no momento da angústia, é Deus quem vai levantar o seu rosto sobre nós, é Deus quem vai colocar alegria em nosso coração, muito mais do que aqueles que têm uma vida próspera, que têm uma vida abundante, financeiramente falando, economicamente falando. É Deus quem vai nos trazer segurança e nos fazer repousar seguramente. Veja, Davi, ele está aqui confiando plenamente no Senhor. Então, nessa situação que nós estamos enfrentando, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós sabemos que esse será o resultado para a nossa vida. Essa confiança ela deve ser constante, essa busca ela deve ser constante. Não é buscar hoje 10 dias, 15 dias, não. Essa busca ela se dá por meio da oração, por meio da leitura da palavra, né, por meio da meditação na palavra, o estudo da palavra. Então, todos esses meios de graça, eles nos auxiliam e nos ajudam a crescer na nossa fé e na nossa confiança em Deus. E como resultado, traz justamente mais confiança, mais fé, alegria, paz, segurança em nosso Deus. Porque essas coisas são fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então, antes de falar sobre o resultado na sua própria vida, que é do rosto do Senhor ser levantado sobre ele e sobre aqueles que confiam em Deus, Davi diz que há aqueles que, diante das situações difíceis, eles questionam, né, alguma melhora ou algum bem. Ele diz aqui, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Então, sempre há os pessimistas, sempre há os incrédulos, sempre há aqueles que diante das circunstâncias difíceis vão abandonar o barco, né? Vão abandonar o Senhor, vão apostatar da sua fé, vão blasfemar contra Deus, vão murmurar contra Deus. Enquanto que Davi não. Davi, desde o começo, ele demonstra a sua fé e a sua confiança em meio à tribulação, a sua confiança em Deus, ao ponto de dizer, enquanto eles dizem, quem nos fará conhecer o bem, Davi dizia, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi sabia, essa é uma maneira figurada de dizer que Deus ele nos abençoa, né? Então, levantar a luz do rosto é como se Deus ele derramasse a sua bênção sobre nossas vidas. E nesse caso aqui é ajudando Davi a enfrentar e a vencer as suas tribulações. E ele diz aqui, faz parte da bênção sacerdotal, né? Em número 6, versículo 24 a 26, o sacerdote ele abençoava o povo
justamente dessa forma, dizendo as seguintes palavras. Números 6, verso 24 ao 26. Então ele dizia: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então Davi ele diz que essa é a melhor bênção que nós podemos ter, é a presença do Senhor em nossas vidas. É a presença dele conosco em meio à grande tribulação, em meio a grandes dificuldades. Né? Ele diz aqui: mais alegria me puseste no coração, no verso 7, né? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Eles podem se alegrar quando tem abundância de cereal e de vinho, ou seja, os seus celeiros estão cheios, estão aí transbordando de bens, né? Eles não têm problema nenhum em relação à parte econômica, estão com o coração cheio de alegria, né? Provavelmente alegres com essa situação de vida que eles têm, mas o Senhor, a presença dele, a luz do seu rosto sobre nós, traz muito mais alegria em nosso coração, porque é uma alegria diferente, é a alegria que vem do próprio Deus, da comunhão com Deus, da segurança nele, da paz que somente ele pode dar. Lembrem que Jesus ele mesmo diz, tanto no capítulo 14 como no capítulo 15. No capítulo 14 de João, ele diz: A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E no capítulo 15, ele fala que sobre a alegria, né, que ele traz para os seus discípulos, né? Uma alegria maravilhosa ao coração dos seus discípulos. Né? Ele diz que todas aquelas coisas que ele estava falando era para que a alegria deles fosse uma alegria completa, né? Tanto conforto como o fato de que eles iriam dar muito frutos permanecendo em Cristo, o Pai iria podá-los e eles deveriam aprender a amar uns aos outros como Cristo tinha amados, e isso tudo Cristo estava dizendo a eles e preparando eles para que eles pudessem ter uma alegria completa em seus corações. E nós sabemos que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, né? E muitas outras virtudes, como Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas, irmãos, Davi, ele diz, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E no verso 8, ele termina o salmo trazendo o resultado final para aquele que crê, para aquele que depende do Senhor em meio à tribulação. Ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Isso nos faz pensar um pouco como a oração ela é valiosa na vida do crente e como a oração ela é uma arma espiritual poderosa quando nós estamos sofrendo. Vocês lembram do que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, é um texto que vocês já sabem de cor. No verso 6, do capítulo 4 aos Filipenses, Paulo diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A paz é um resultado para quem confia no Senhor. E aqui, irmãos, o nosso maior exemplo, além desse exemplo de Davi. Davi talvez esteja mais próximo de nós porque Davi era pecador. Mas o maior exemplo de confiança em Deus, em meio à tribulação, não é Davi, é o próprio Cristo. E nós podemos ver isso no Getsemane e também na cruz. Em todos os momentos, ali no Getsemane, ele chega para os seus discípulos, e diz: a minha alma está angustiada até a morte. E convida os discípulos a orarem com ele. Só que os discípulos estavam muito cansados. Tinha sido um dia longo, né? Eles já tinham recebido várias instruções, tinham participado da ceia, tinham ouvido coisas que eles não sabiam, né? Como, por exemplo, de que um deles iria traí-lo, Pedro tinha ouvido que iria negar o Senhor. Então, tudo era muito recente, estavam ali
vivenciando um turbilhão de emoções naquela noite da ceia, em que tantas instruções também estavam sendo dadas, conforto, exortação e predições ali, como João, desde o capítulo 13 do seu evangelho, vai nos ensinar, até o capítulo 17. E aí, no capítulo 18, João já mostra eles indo para o Getsemane. Então, eles não conseguem auxiliar o Senhor, que estava precisando, naquele momento, de pessoas ao seu lado para orar. E Jesus vai sozinho, uma vez, duas vezes, três vezes, e fica ali na presença do Senhor até encontrar a paz que ele precisava. Então, orar é tão maravilhoso que o próprio Jesus diz aos seus discípulos: olha, vigiai e orai, porque, né, para não cairdes em tentação. Vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. E é o que vai acontecer, né? Eles vão cair em tentação, eles vão trair o Senhor ali, eles vão fugir na hora que o Senhor, embora ainda haja um querer, um enfrentamento ali, quando o Senhor é traído e é preso, mas logo, logo eles vão demonstrar como eles estavam em seu coração ao abandonar o Senhor. Mas, como homens, eram falhos, mas poderiam ter orado mais, ter buscado mais o Senhor avisou, né, para eles. Assim como o Senhor tem nos ensinado aqui, né, com Davi, e com seu próprio exemplo ali no Getsemane e na cruz, em confiar em Deus em meio à tribulação, para ter como resultado para a sua vida a paz que excede todo o entendimento. Davi, no Salmo 4, ele confia, ele demonstra através da sua oração, né, que ele confiava no Senhor, que ele esperava que a luz do rosto do Senhor fosse levantada sobre a vida dele, porque isso sim traria alegria verdadeira, muito mais do que qualquer outra coisa, e traria uma paz, uma segurança tão grande que ele poderia logo se deitar e pegar no sono, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, que o Senhor lhe fazia descansar seguramente. Aqui, irmãos, nós temos algumas aplicações desse salmo. Primeiro, aprendamos com Davi e com Cristo, né, no Getsemane e em outros momentos da sua vida, a sempre recorrermos à oração, confiando em Deus diante das dificuldades que nós enfrentamos, pois Deus é justo. A primeira aplicação é essa, que nós possamos recorrer sempre à oração. Orai sem cessar, orai perseverantemente, perseverem em oração. Há muitos textos bíblicos que falam sobre o fato de nós perseverarmos em oração. A segunda aplicação é que tenhamos o cuidado para não tomarmos atitudes precipitadas e pecaminosas, motivadas pela ira que enche o nosso coração. Que hajamos de acordo com a vontade de Deus. Para isso, sosseguemos. Para isso, coloquemos a nossa cabeça no travesseiro, de modo figurado, né? Meditemos, olhemos para nós mesmos e busquemos o Senhor, confiar apenas nele. A terceira aplicação é continue, meu irmão e minha irmã, ou continuemos oferecendo a Deus sacrifícios de louvor, uma vida dedicada a servi-lo e adorá-lo. Que possamos continuar assim, como Davi continuou em toda a sua vida, como Cristo é o maior exemplo para nós. E, em último lugar, Cristo é o maior exemplo, é o nosso maior exemplo de confiança no Senhor. Eu termino afirmando isso. Por isso que o autor aos Hebreus, e eu encerro com a leitura desse texto, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ele nos conduz a olharmos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando
em vossa alma. Portanto, meus irmãos, confiemos no Senhor em meio à tribulação. Cristo é o nosso maior exemplo. Davi nos dá o exemplo nesse Salmo 4. E a Bíblia nos conduz a olharmos não somente para Davi, não somente para o que Davi nos ensina aqui, mas a completar a nossa observação, olhando para o nosso próprio Senhor e o nosso Salvador, que entrega a sua vida totalmente a Deus. Até mesmo faz todo um sacrifício em nosso favor, sabendo que Deus era fiel, que Deus iria exaltá-lo pela sua obediência. Isso é confiança total. E nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor em meio à tribulação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar firmes. Eu não sei como está a sua situação de vida nesse momento de pandemia, mas seja o que for que estiver acontecendo, confie no Senhor. Confie no Senhor. Não haja de acordo com sentimentos ruins que chegam em nossa alma, em nosso coração, nesses momentos. Mas olhe para si mesmo e continue confiando no Senhor, perseverando na sua fé, sabendo que no momento certo, Deus levantará a luz do seu rosto sobre você e lhe dará alegria, muito mais do que os outros têm, e lhe dará paz, para que você possa até mesmo dormir em segurança. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar confiando nele. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar nosso culto hoje com uma canção que nós costumamos a cantar. Está no Cantor Cristão. É Oração para a Noite. Nós vamos cantar toda essa canção. Eu vou só colocar aqui a letra, que eu estou sem o meu cantor cristão. E no 556, e nós vamos louvar o Senhor, mesmo sem instrumentos, apenas com nossas vozes. Vamos louvar o Senhor com este cântico. Eu ainda estou com dificuldade para respirar. Depois que eu peguei o vírus, eu tive aí uma crise, e estou numa crise de rinite alérgica muito grande. Eu estou com o nariz todo entupido, não consigo respirar direito. E vocês podem observar que às vezes eu estou aqui pregando e puxo o ar pela boca, eu tento puxar pelo nariz, porque é muito difícil. Estou tomando água aqui, né? Conselho de nossa irmã. Pastor, o senhor precisa beber mais água quando estiver dando estudo ou pregando, e realmente ela está certa. Eu faço isso na igreja, mas aqui nesses vídeos eu não estava fazendo. Comecei a fazer, tem me ajudado bastante. Então vamos louvar o Senhor. Terça-feira nós temos um novo encontro aqui às 19h30, nosso culto de oração. Bem mais breve, bem mais curto, mas estaremos juntos em nome de Jesus. E que você receba meu abraço, tá? Você que está em casa. Estamos saudades de todos, de estarmos juntos, mas cremos que daqui a mais alguns dias nós estaremos aí juntos louvando o Senhor. Quero agradecer a fidelidade dos irmãos. Nós não tiramos ofertas, né, por vídeo, né? Mas vocês sabem que as ofertas e os dízimos servem para auxiliar a manter a nossa obra, né, a manter os missionários, a manter, né, aquele trabalho missionário que já existe na nossa convenção, na nossa igreja, a pagarmos também as despesas da nossa igreja. Então, sinta-se à vontade. Quero agradecer aos irmãos que têm contribuído com a nossa igreja, tanto na conta como também ido lá nos domingos, né? Entregar a sua oferta ou o seu dízimo, né? Quero agradecer também a diretoria administrativa, a pessoa da irmã Lourdes, da irmã Benedita, que também tem nos auxiliado, a irmã Lourdes, que é a contadora, tesoureira da igreja, né? Juntamente com a irmã Benedita, que é a secretária, que tem cuidado dessa parte, né? Mantido a igreja em ordem diante dessa situação, dessa dificuldade que nós temos sentido e estamos passando como igreja, de modo geral, todos nós, mas é como Davi nos ensina aqui. Nós temos que confiar no Senhor e descansar nele. Isso é o mais importante. Vamos cantar e vamos encerrar nosso culto cantando esse hino. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu.
Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Então, irmãos, Deus abençoe sua vida, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua vida, com a vida da Igreja do Senhor, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.